Estamos de volta, são 16 horas e 5 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na TV Aparecida. E muito feliz hoje que eu estou recebendo um autor que eu gosto muito, é muito querido por todos, ainda bem que o brasileiro está lendo cada vez mais, e não só os brasileiros. Porque ele é autor de 12 livros, tá certo? Eu tenho mais algum. 12 livros lançados em 51 países, entre eles Estados Unidos, Itália, Alemanha, Rússia. Ele possui outras conquistas marcantes em sua carreira. Já realizou mais de 1.800 palestras desde 1990 e foi ouvido por quase 1,5 milhão de pessoas. Também conquistou o recorde brasileiro como escritor brasileiro que autografou o maior número de livros em um só evento. Sabe quantos? 1.340 exemplares. É livro que não acaba mais, hein? Em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. É muita coisa para falar, mas tem mais uma importante hoje. Lançamento de mais um livro, O Milagre do Acaso. Eu estou recebendo aqui no programa o escritor César Romão. Alegria te ver, César Romão. Boa tarde. Boa tarde. Hoje muito bem acompanhado aqui no nosso programa. Super acompanhado. Então, César, que recorde é esse? 1.340? É uma coisa interessante porque... Onde foi? Foi no Palácio das Convenções do Anhembi. E o evento começou e a gente não imaginava que tantas pessoas iam querer autógrafos, né? E de repente aquela multidão toda com o livro na mão e ninguém queria ir embora enquanto não tivesse o livro autografado. E aí eu me comprometi a ficar no evento e assinar o mais rápido possível para que todos pudessem ficar liberados. E no final não acabou, não pensei que depois no final assinei muito rápido, acabou sendo um recorde, acabou entrando no livro dos recordes no Brasil. Tá no livro dos recordes do Brasil. Muito legal. Bom, eu quero falar desse aqui, O Milagre do Acaso. O que é? Um convite, um trabalho, uma nova vida. Primeiro eu quero te agradecer, você faz parte da minha carreira, né? O primeiro livro que eu lancei, em 1991, A Semente de Deus, foi lançado no seu programa, com você. Então eu devo muito da minha carreira a você. Eu sempre prestigiando os autores aqui na sua carreira. O Milagre do Acaso. O acaso é um tema que intriga muita gente. Muita gente deixa a vida dela ao acaso, muita gente quer que o acaso resolva o seu problema, muita gente quer que o acaso tome providências. O que pouca gente sabe é que o acaso não existe. O acaso é uma sucessão de fatos que um dia ocorreram no seu subconsciente que você acaba não lembrando mais. Mas eu pensei para que ele existisse. Exatamente. Um dia você pensou aquilo. A pessoa pode dizer assim, passa numa rua um dia, vê uma casa e fala assim, um dia eu queria morar numa casa dessa. E aí passou, ela esqueceu. Ela esqueceu. E depois de 20, 30 anos, sei lá, um tempo, ela resolve comprar aquela casa, o marido dá de presente a casa. Nossa, aí ela lembra. Puxa, uma vez eu disse que eu gostaria de ter essa casa. Isso funciona assim, eu vou te explicar como é que funciona um acaso. Existe uma lei da física quântica que chama-se a lei das cordas. Ela prova que todo pensamento humano é vibrátil. Todo pensamento humano vibra, emite uma onda vibratória. E que essa onda, exatamente, e que essa onda vibratória, ela encontra lugares para se alojar. Então, por exemplo, você pode pensar assim, puxa, eu queria muito ser escritor, porque eu estou vendo essa entrevista de um escritor. E aí isso passa. Aí um dia alguém aparece e diz assim para você, você já escreveu alguma coisa? Já pensou em ser escritor? Aí você fala, nossa, é o acaso. Não, não é o acaso. Um dia você vibrou por isso. E por que a minha preocupação, minha querida amiga Claudete Troiano, em mostrar essa funcionabilidade do acaso? Porque se você sabe como ele funciona, você pode usá-lo em seu benefício. Se você sabe agora que o acaso é vibrátil, você pode começar a vibrar pelas coisas que você quer. Peraí, César, se o acaso é assim, então pessoas que pensam coisas ruins vão ter, e não por acaso, coisas ruins na sua vida? A vida só nos dá mais do mesmo. Qual é o mesmo que você está vibrando na sua vida? É o mesmo da doença? É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Ele é vibrátil. Essas vibrações, elas não são boas e não são ruins. Elas atendem ao seu pedido. Requer treinamento, não é? Não.
Conhecimento. Conhecimento? Porque o teu livro fala sobre isso? Como adquirir esse conhecimento. Como funciona o acaso. Daquele patamar igual na sua vida. Exatamente. Porque é verdade, se você faz sempre a mesma coisa, que resultado você vai querer obter? Sempre o mesmo, né? Você só pode obter um resultado diferente se você fizer alguma coisa diferente. Perfeitamente. Inclusive quem disse isso a primeira vez aqui no Brasil foi o professor Laí Ribeiro. Grande autor também brasileiro. Este livro, ele vai mostrar para você como o acaso funciona, como você pode usar o acaso em seu benefício e como é que você pode mudar as coisas na sua vida, tanto no trabalho, como no amor, como na sua atividade, na realização dos seus sonhos e até mesmo na saúde. Porque ele vai explicar a você como é que esta vibração atua. E já que você conhece como ela atua, você pode tirar proveito dela. A lei das cordas, ela é imutável, ela é uma realidade. Sim, o que se diz a respeito, a neurolinguística, não sei se seria isso, dessa vibração, bater, voltar e eu obter resultados daquele pensamento que eu estou tendo, se é que é isso. Boa pergunta, Claudete. Eu diria a você que o tempo é curto. Não dá para te dizer 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas o tempo é curto. Sabe por quê? Quando eu terminei de estudar o acaso, eu passei a prestar mais atenção nessa história do tempo. Tá. Então eu digo assim, puxa, eu ainda não fui na cidade tal fazer uma palestra. Apareceu. Em uma semana eu recebo o convite. Tá brincando. É uma coisa impressionante. Puxa, eu gostaria de... É uma coisa até mágica. Eu tenho um amigo que ele diz assim... Você não precisa lá ficar forçando a mente, pensando, não é nada normalmente, disso que falando aqui. E olha, aliás, tem uma diferença... Você não para de pensar, né? Esse negócio de pensamento positivo é terrível, porque você pode ficar se olhando no espelho o dia inteiro e ficar pensando positivo, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque tudo tem que ser seguido de ação. Tá? Então, a vibração, ela cria a ação. Isso é que é importante nela. Eu tenho alguns leitores que me escrevem e falam assim, Romão, essa história do acaso parece a lâmpada de Aladim. Por quê? Eu achei até interessante, né? Porque a gente faz o pedido e a coisa de repente está passando na nossa frente. E é verdade. O ser humano, não importa quantos, melhor do que a lâmpada de Aladim. O ser humano não foi habilitado a isso. Então você tira carta para dirigir, você tira diploma na sua faculdade, aí você estuda para tirar o diploma, e nós fazemos tantas coisas para nos habilitarmos em determinadas áreas, mas a gente faz muito pouco na habilitação da nossa conduta pessoal. Você sabe, César Romão, que uma vez eu ouvi alguém falando que nada acontece na vida da gente sem antes acontecer no pensamento. Por exemplo, eu não tomo essa água se eu não pensar antes, se eu tomar uma água. Eu não teria vindo trabalhar aqui se eu não tivesse pensado antes. Que nada acontece. Você concorda com isso? Quase. Como? Porque assim, as pessoas, se elas lembrassem do que elas pensam e do que fica guardado no subconsciente, nossa vida seria muito melhor. É que a gente esquece. Então, você esqueceu que talvez um dia você assistindo o canal da TV Aparecida, ouvindo uma emissora, ou visitando a nossa catedral aqui da Nossa Senhora Aparecida. Puxa, eu gostaria muito, talvez. Olha, já pensou trabalhar aqui? É verdade. Olha a frase, é exatamente essa. Já pensou trabalhar aqui? Quando você perceber que está trabalhando lá. Algumas pessoas me escrevem exatamente assim, falam, Romão, sabe o que acontece? Estou trabalhando numa empresa hoje, que eu vi um comercial da empresa, passei na frente e eu pensei, nossa, que bom seria se eu trabalhasse aqui. E de repente, 1 ano, 2 anos depois, a pessoa está empregada lá. O poder da nossa vibração é muito grande. Agora, nós precisamos ter esta habilidade, ter esta consciência de saber que temos que vigiar as nossas vibrações. Olha, Jesus não dizia, orai e vigiai? É a lei da vibração. Você estudou bem a vida dele, né? Você tem livro? Tem um livro que eu levei 18 anos para escrever. 18 anos fazendo um livro sobre a vida de Jesus. Eu acho que antes da física quântica, né, o próprio Cristo falava isso. Orai e vigiai. O que é a oração? É a conexão com a sua proteção e aquilo que você quer. O que é a vigilância? A vigilância é você ficar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque oportunidade só leva a pessoas preparadas. Então, quanto mais você se preparar... bem verdade, no último emprego que eu tive, eu pensei comigo, pensei várias vezes isso, não foi uma vez só. Pensei assim, você ficar lá 3 anos, tá muito bom. Ficou 3 anos. Exatamente. Exatamente 3 anos. Aí depois eu lembrei disso, né, que eu ficava falando,
Ficar lá 3 anos tá bom já, né? Porque eu achava que eu, né, Sabe por quê? ia ficar Porque, sem fazer nada, ia ficar, né, Thaís, feliz em casa, aposentada. Não fiquei, não. Nossa, fiquei no desespero total. Mas eu pensei várias vezes. Se ficar por aqui 3 anos, tá bom. Então eu comecei a vigiar o meu pensamento em relação a isso. A sua vibração atingiu alguém? Que coisa, que não? foi lembrar, falou, olha, acho que aquela moça está na hora de ir embora. Ela falou 3 anos. Porque ela falou 3 anos, né? Fechou. Então, a partir de hoje, eu queria deixar uma recomendação aqui aos telespectadores que vigiem os seus pensamentos. Por exemplo, vamos voltar lá na Bíblia, vamos voltar a Jó, por exemplo. Jó tem uma frase que é célebre, que é assim: o que eu mais temia me aconteceu. É a lei das cordas, é a lei vibracional. Então, o que acontece para a vida das pessoas, na maioria delas, Claudete? A gente aqui. É o que elas temem. Olha, eu nunca, presta atenção, olha, é uma afirmação. Isso não vai evitar que você tenha. Eu nunca quero ter um problema nos olhos. Não, você quer ter um problema nos olhos. Porque já falou, porque é o né? seu temor. A vida nos dá mais do mesmo. Se você tiver uma vida de temores, você vai receber temores. Daqui a pouco você vai estar com um probleminha no olho. Aí você vê uma pessoa doente, por exemplo, no hospital, e fala: nossa, eu jamais quero passar por isso. Vai passar. Porque você está gerando, você está vibrando aquele mesmo. Por isso nós temos que vibrar pela saúde, pela felicidade. Bom, então ensina aí como é que a gente faz isso, ou a gente acaba se policiando para fazer. Primeiro, leia o livro. O livro é um grande manual. O livro é um grande manual. Isso aí é pra, eu acho, ficar na cabeceira, no carro, vai viajar, leva. Esqueceu? Dá uma olhadinha. Eu vou sair, dar um recado e volto aqui pra você dizer, então, tá? Além de ler o livro, adiante alguma coisa aí pro Brasil todo, vai, César Romão, né? Esse daqui já foi lançado em algum lugar ou vai ser também agora? Já, esse já foi lançado. Os meus livros hoje, à medida que saem no Brasil, já vão saindo nos outros países. Nesses países todos. E vende muito bem em todos os países, né? Todos eles. Graças a Deus. Eu já volto pra gente saber. Então, o que fazer para se policiar, para não ficar pensando coisas que você não quer e vai acabar acontecendo na tua vida, tá? Eu já volto aí, tomo uma aguinha, já vou. E aí, fora o livro e esse manual que você falou que dê umas dicas aí pro nosso público, tá? Para melhorar de vida, melhorar no amor, né? Atrair coisas boas pro seu viver. Vamos fazer assim. Vamos. Primeiro lugar, coisa bem simples, tá? Vai ter que ler o livro, tá bom? Mas eu já vou deixar algumas coisas para você. Em primeiro lugar, tira o gerúndio da sua vida. Ah, tá. Né? Fazendo, estou fazendo, estarei indo, né? Tira o gostaria de ter, eu queria fazer. Passe todas as suas afirmações verbais, porque a palavra tem poder, tá certo? Tem força. Para o presente. O presente, eu quero, eu vou. Coloque data. E você sabe que gerúndio é um vício na população atualmente? É uma coisa terrível. Terrível, um vício. Aliás, é um vício, inclusive, em telemarketing, né? Que eles não conseguem resolver esse assunto. É verdade. Estarei fazendo, estarei olhando, estarei... Então, tira o gerúndio, transforme as suas afirmações em coisas positivas. Não diga mais as coisas que você não quer. Por exemplo, eu não gostaria de ter essa doença, eu não gostaria de trabalhar nisso, eu não gostaria de passar por isso. Porque o não fica inválido aí, na frase? Quer dizer, o universo entende, eu quero ter essa doença, eu não leu não, é isso? Exatamente, Claudete. Você é genial, você é fantástica. O não, você teve um neurocirurgião que me antecedeu aqui. Isso. Ele poderia até um dia nós debatermos esse poderíamos assunto fazer aqui. junto, hein, Marcos? Porque isso é legal, o poder do cérebro. A entrevista dele. O cérebro não tem classificação e definição da palavra não. É simples. Pense nesta xícara. Você está vendo a xícara? Agora diga você, pense no não. Você entendeu? O cérebro não lê o não. Então olha o mal que quando você coloca o não numa frase, eu não gostaria de passar por isso, eu não gostaria... Ele não leu não, eu falo, eu quero passar por isso, eu quero ter tal doença. Exatamente. Vixe. O nosso cérebro, o nosso pensamento, ele é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Então o livro O Milagre do Acaso, ele traz este conhecimento para você, ele vai ensinar você a usar no dia a dia. E de uma maneira então seria muito melhor, simples. só traduzindo aqui para o público, eu quero ter saúde. Exatamente. Não é eu não quero ter tal doença. Eu quero ter saúde. Eu quero ter saúde. Eu quero um emprego bom. Eu quero um emprego bom. Eu quero um carro novo. Eu vou ter. Tudo no afirmativo.
Isso tem a ver com a lei da atração? E com o livro que fez tanto sucesso? É bastante, porque a lei da atração ela é baseada na lei das cordas. A lei das cordas ela tem origem na física quântica. E eu volto no Cristo ainda, porque ele, na minha opinião, é o precursor, o primeiro registro de atividades quânticas tidas em atitudes, em palavras, é do Cristo. Então, você acaba atraindo para você realmente aquilo que você pensa, aquilo que está no seu subconsciente. O nosso cérebro tem um monte de gavetinhas, elas que nos coordenam. Depende do que você coloca nessas gavetinhas. Então você diz assim para a sua cara metade: eu não gostaria que você fizesse isso comigo, por incrível que possa ser. Quando você mesmo perceber, ele vai estar fazendo. Porque você usou a palavra não. O cérebro não lê a palavra não. Quantas vezes a gente fala isso, né? Qual parte do não ele não entendeu? Nenhuma, porque não leu, não entendeu mesmo. Então você diz a uma criança hoje, nós crescemos ouvindo não. Aí você diz a uma criança a palavra não, ele não lê. Ela não lê. Então, na teoria da física quântica e na teoria das cordas, o não praticamente é algo que você jamais deve colocar na sua vida. Jamais você deve inserir em frases, em conversas, em educação, por exemplo. Isso eu estou dizendo aos professores, por exemplo. Tá? Não faça isso, não faça aquilo. Tem que começar por aí. E principalmente aos pais. Dizer não. Na realidade, poxa, eu já disse a você 1000 vezes não. Quem que é o pai já não disse isso, né? Vai falar 2000 vezes não. E vai continuar fazendo. Vai continuar, porque o cérebro não lê. Então, é sempre o inverso, tudo no afirmativo. E aí o que vai acontecer? Você vai estar usando a teoria das cordas a seu favor, você vai estar vibrando com coisas que daqui a pouquinho vão estar acontecendo na sua vida. César, mudando um pouquino aqui, querendo saber um pouco de você. Quantas palestras hoje você faz por mês? Olha, a média são 90 por ano. Por ano? Durante o ano. Às vezes, por exemplo, mês de janeiro a gente não faz eventos. E normalmente você faz para empresa, para grupos particulares? São várias opções. Universidades? Por exemplo, eu faço para empresas, que são as palestras in company, faço em universidades, faço bastante palestras em universidades, e muitas vezes acontece aqueles que eu chamo de evento aberto. Então, a cidade se reúne e promove um evento com César Romão, e a gente vai até lá. E você faz em cima dos livros que você tem, ou de temas que... Eu tenho alguns temas, e a maioria no teu das site pessoas tem esses temas? Todos os temas, e a maioria das pessoas às vezes querem o livro. Então, por exemplo, Romão, eu quero que você venha aqui falar só sobre... Mas são motivacionais? Motivacionais, liderança e gestão. Porque eu acho tão importante para uma empresa e para os funcionários de uma empresa isso. Muda, não muda? Muda bastante. A vida na empresa quando você faz uma palestra dessa? Porque quando você entrega às pessoas o que eu diria assim, um manual de existência, coisa que a gente não recebe, né? Você vai aprendendo na picareta mesmo, faltou, né, vai aprendendo no sofrimento, vai aprendendo na dor e tudo mais. Agora, quando você entrega um manual e a pessoa utiliza esse manual, porque não existe outra ajuda que não seja auto. Você tem que entender e você tem que praticar aquilo. Aquilo tem que fazer parte da sua vida. As coisas mudam. As empresas mudam, as pessoas mudam. E o rendimento acaba sendo é maior, os resultados são melhores, a performance é espetacular. Agora, você, por que você acha que você faz tanto sucesso assim como escritor no Brasil e fora do Brasil? Hoje, com certeza, você é o escritor mais lindo, brasileiro vivo, mais lindo no mundo. Como é que você consegue isso? Olha, eu não sei se eu faço tanto sucesso assim, né? Eu me comprometo, Claudete, com o que eu faço. Eu acho que isso é uma característica minha. Então, quando eu me comprometo a estudar um tema, eu estudo, eu vou a fundo, como é o caso desse livro e dos outros livros. Eu entro no palco sempre como se fosse a primeira vez, apesar de ter feito já milhares de eventos. Então, eu acredito que Mas você escreve o que o povo quer ler, como é que você sabe isso? Talvez isso. Eu tenho editores do exterior, por exemplo, um editor na Rússia, na Itália, eles dizem assim: Romão, você tem uma linguagem universal. Que essa é uma característica dos meus livros que eu não sabia que eu tinha, e eles é que me disseram que eu tenho. Olha que coisa interessante, os meus livros são apenas traduzidos, não são feitas versões. Então eles pegam o livro e só traduzem. Só traduzem, não tem adaptação. E fala direto com essas pessoas. Na Rússia, por exemplo, são 8 títulos. Que coisa. E olha que coisa interessante, você sabe que eu recebo correspondências desses países e os problemas deles são os mesmos que os nossos.
Então, você está falando dos problemas da humanidade, é por isso que bate fundo, né? E as pessoas gostam. César Romão, uma alegria sempre te receber aqui no programa Academia Editora. Esse já está à venda em todo o Brasil. Já está em todas as livrarias do Brasil. E você que vê o nosso programa, sabe que tem muita gente que vê o nosso programa nos Estados Unidos, aqui pela internet? Tenho recebido, assim, muitos e-mails de lá, né? Se você estiver nos Estados Unidos, eu já tenho livros lá, o The Seed of God, você pode adquirir aí nos Estados Unidos, já ganhou o mercado americano. Olha que legal, então, ou se você vê em outra parte do mundo, agora com a internet, né, o mundo cabe aqui, você pode entrar em contato também. Eu vou deixar aqui no Facebook. Você quer deixar o site? Quero deixar o Facebook, sabe por quê, Claudete? Porque no Face hoje, se as pessoas estiverem lá, todos os dias eu escrevo um artigo e faço postagens motivacionais. Então você vai receber artigos todos os dias, postagens todos os dias, e essas postagens vão auxiliar você nas suas decisões e nas suas escolhas. Tá no vídeo aí para você conferir, facebook.com/Romão César. Ao contrário. Sabe por quê? Para as pessoas gravarem, porque você inverte a função do cérebro. O pensamento? O cérebro vai ler o contrário. Já, daqui pra frente, Ana Claudete. Entenderam? Entendeu bem? Isso tá mesmo, certo. Perfeito. Tudo tem uma explicação, né? César, muito obrigada por ter vindo, viu? Convite. Adorei. Thaís, linda. São quantos anos de casamento já? 24 anos com essa mulher maravilhosa que faz parte da minha vida. E eu conheço, eu acho que antes disso até, né? Antes Você é madrinha desse casamento. Antes do casamento. Olha, muito obrigada por terem vindo. Obrigado. Eu sei que é uma caminhada, mas sempre vale a pena pra gente bater um papo, não é verdade? Sucesso. E falar do novo trabalho. E muito obrigada que ele colocou uma dedicatória. Eu estava até comentando aqui com o César, que é bem bacana isso, né? Eu faço televisão há muitos anos, esse tipo de programa também há muitos anos. E eu estava essa semana dando uma olhada lá em casa, sabe aquela coisa de arrumar estante? Aí eu vi lá um livro com autógrafo para Claudete do Jorge Amado. Eu falei, meu Deus, relíquia, né? Do Paulo Coelho, de tanta gente, do Leonardo Boff, de tanta gente importante. E tem seu lá. Esse vai se juntar aos outros também, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, querido. Sucesso, Parabéns pelo sucesso.